Bom, está acontecendo o que a gente antecipou aqui há algumas semanas, né? O Hugo Mota está pagando duas faturas, uma pela eleição dele à Câmara dos Deputados, à presidência da Câmara dos Deputados, e a segunda, a fatura por retomar o comando da Câmara depois do motim dos bolsonaristas. É disso que se trata esse pacotão que o Congresso está entregando para o povo brasileiro. Coloca aqui, por favor, no meu blog os detalhes dessa apuração, porque é um escárnio que a gente está vendo, né? São os bolsonaristas, o Centrão, com o aval do Hugo Mota, que foi comunicado desse acordo que foi feito no gabinete do Lira. Vocês vão se lembrar disso, a gente contou aqui quando do motim os deputados entraram e invadiram ali o plenário e não deixaram o Hugo Mota sentar na sua própria cadeira. O Hugo Mota só conseguiu retomar o comando da cadeira porque um acordo foi fechado no gabinete do Lira, na sala do Lira, com 5 líderes, entre eles o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, estava lá o PSD, o PP, progressistas, tal, e eles saíram de lá com esse pacote e comunicaram ao Hugo Mota. O que aconteceu de lá para cá foi um jeitinho para tentar emplacar sem muita pressão, sem muita visibilidade, o que é impossível, porque é tão absurdo, é um teatro de absurdo que a Câmara está vendendo para a sociedade. Essa proposta, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui alguns detalhes, mas prevê, por exemplo, voto secreto para votação de prisão de parlamentar, aval do Congresso Nacional para abrir ação penal. Então, assim, a gente falava aqui, eu até brinquei, falei, eu vou falar, mas é tão absurdo que talvez isso não passe, mas não tem. O Congresso, ele tem coragem de sobra. Eu achei que tivesse um pouco de bom senso, mas aparentemente eles estão mais preocupados em se salvar do que entregar mudanças do dia a dia, da urgência, da preocupação de fato da sociedade. Então, assim, e a mudança do relator também é um termômetro disso, porque o deputado Cláudio Cajado é um aliado do ex-presidente da Câmara, ao ato falho, do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que é quem faz, de fato, essa articulação nos bastidores, que tem ainda muito poder. Então, o termômetro da casa passa pelo que, de fato, o Lira conseguiu costurar nesse gabinete com os líderes. O Hugo Mota está apenas executando o plano, diria para você, Thomas, Valdo, Flávia Lins. E porque disso depende o resto da governança, da governabilidade dele. 1 ano e meio ainda. Eu estou pensando para falar, porque assim, que bom, né? Sempre importante pensar. Mas nesse caso ao vivo, mais ainda, porque eu estava fazendo a conta de quanto tempo ele está na presidência da Câmara. Só está 6 meses. 6 meses. E para ele se salvar internamente, ele tem que entregar esse pacote, porque para fora a imagem do Congresso é cada vez pior. Em ofensiva contra a anistia, o governo Lula acelerou o pagamento de emendas parlamentares. Foram liberados 3 bilhões e 200 milhões de reais em 2 semanas, na maior ofensiva do Planalto contra a proposta de anistia. Somente na última terça-feira, dia 9, o governo pagou 2 bilhões e 300 milhões de reais, a maior liberação do ano e uma das maiores da história. Mais de 90% desses recursos são emendas individuais, que garantem benefícios diretos aos parlamentares. A estratégia do Planalto é fortalecer o presidente da Câmara, Hugo Mota, que tem resistência à anistia, e negociar com o Centrão para derrubar esse projeto. Silvia, a gente começa com você. A gente tem falado, claro, bastante desse tema, que também reacendeu aí com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. A oposição diz que tem cerca ali de 300 votos na Câmara dos Deputados para aprovar o projeto. E a gente traz aí essa informação que na semana passada o governo despejou mais de 3 bilhões de reais aí em emendas individuais para tentar barrar a aprovação desse projeto aí. Como é que você avalia esse cenário hoje? Paula, não há dinheiro do governo Lula que compre mais votos no Congresso Nacional. O governo Lula não tem o Congresso Nacional, não tem a Câmara dos Deputados. Os partidos já desembarcaram. União Brasil e PP, embora tenha lá um ou outro ministro, mas isso não conta mais. Os partidos não vão votar com o governo Lula. Isso já foi dito. E esses partidos, União Brasil, PP, junto com republicanos, que é o partido tanto de Tarcísio de Freitas quanto do presidente da Câmara, Hugo Mota, assim como o PSD de Gilberto Kassab, e aí o PL e o Novo não precisaria nem entrar nessa conta. Mas se você somar todos eles, isso é musculatura, é argamassa suficiente para votar a anistia. A anistia não é emenda constitucional, não precisa de 308, precisa de um número muito menor dentro do plenário. Então vai passar na Câmara dos Deputados, quer o Hugo Mota queira ou não, ele será pressionado por líderes. Acho que a gente vai saber a temperatura ideal amanhã, depois dessa reunião que você acabou
acabou de lembrar, é uma reunião na qual cabe aos líderes dessas siglas pressionarem Hugo Mota para que paute. Já tem lá, inclusive, o recurso aprovado, artigo 155 do Regimento Interno, urgência urgentíssima, tem número suficiente e a anistia, se pautada, terá mais de 300 votos. A planilha do Sóstenes Cavalcante tem 292 nomes. Ele mesmo já disse isso abertamente. Mas será a soma, o número, será muito maior. Porque o deputado não vai querer ficar do lado errado da história no ano eleitoral. Ele será lembrado, a digital dele vai ficar. Então hoje viemos fazer um comunicado muito importante. Gostaria de comunicar a todos a minha renúncia à liderança da minoria da Câmara dos Deputados para transferir essa responsabilidade ao deputado Eduardo Bolsonaro. Tomamos essa decisão convictos de que o Brasil precisa de união e de coragem, especialmente diante das perseguições políticas que tanto o Eduardo quanto seu pai, Jair Messias Bolsonaro, estão sofrendo, além de tantas outras pessoas, como as pessoas do dia 8 de janeiro. Tenho convicção de que acima de qualquer interesse pessoal ou partidário existe algo maior, o compromisso com a nação brasileira. Eduardo, mesmo exilado diante dessas perseguições, tem demonstrado firmeza e dedicação na defesa das liberdades individuais e na busca para também tentar restabelecer o reequilíbrio entre os poderes, que é uma condição essencial para que tenhamos uma plena democracia. Então, nós confiamos plenamente na capacidade dele de conduzir essa liderança com responsabilidade e coragem. E seguirei, no caso, firme ao seu lado nessa missão, pois a nossa causa é maior. É a defesa da liberdade, da Constituição, da soberania e do futuro do Brasil. O Eduardo Bolsonaro já foi líder da minoria, já exerceu um brilhante trabalho, inclusive parte da equipe que ele tinha de tão competente ficou, inclusive está até hoje. E nós fizemos esse gesto por ele, por entender que ele está fazendo um gesto por nós e chegou a hora de fazermos um gesto por ele também, porque o Eduardo está autoexilado nos Estados Unidos, porque está clara a perseguição quanto a ele, quanto à família. Vide o que está acontecendo no julgamento do presidente Bolsonaro, em que os juízes da turma são todos inimigos declarados, são suspeitos, impedidos, e não se impediram de julgar um caso onde não era o caso deles serem juízes competentes para isso. Então, da mesma forma, estamos protegendo, sim, o Eduardo Bolsonaro naquilo que tiver ao nosso alcance, porque ele está exercendo o seu mandato, só está à distância por uma vontade que não é dele, porque o processo que havia um arquivado contra ele está reaberto, então se ele botar o pé no país, com certeza ele vai ser perseguido. E nós não podemos admitir esse tipo de perseguição por palavras, ideias proferidas, porque isso é constitucional. O artigo 53 garante a nossa imunidade parlamentar, que não está sendo respeitada. Daí um dos motivos por estarmos retomando esse assunto das prerrogativas, para que se respeite o exercício do mandato parlamentar. O ano passado, só relembrando, quando votamos, deputada Bia, lá na CCJ, as 4 medidas para o reequilíbrio dos poderes, ouvimos ministros do STF dizerem que quem votou a favor das medidas, eles iriam monitorar os posicionamentos. Ou seja, já somos monitorados por nossas opiniões, por nossas palavras e também agora pelos votos. Estamos numa hora realmente absurda da democracia relativa brasileira, em que deputados na tribuna estão com inquéritos abertos por palavras proferidas. Crime de opinião que não existe no Brasil está sendo motivo para a perseguição de mais de 30 deputados. Então não podemos permitir isso. Tem uma proposta para salvar o mandato do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, um dos filhos do ex-presidente Bolsonaro. Ele está lá, acabou a licença dele e agora as faltas estão correndo na Câmara. Qual que é a proposta do PL? Salvar o mandato do Eduardo Bolsonaro, usando um precedente que foi aberto na gestão de Eduardo Cunha, isentando líderes partidários do registro de presença. Um precedente de 2015. Vou mostrar para vocês, desde cedinho a gente está às voltas aqui com esse texto. Qual que é a ideia? O Eduardo Bolsonaro vira líder da minoria na Câmara, hoje esse cargo é ocupado pela deputada Carol de Tone, e aí, com isso, ele pode continuar, de acordo com esse precedente, exercendo o seu mandato nos Estados Unidos. Inclusive, como me disseram deputados do PL, pode até votar na quarta-feira, amanhã, de forma remota, se o projeto da anistia avançar. Por quê? Colocar aqui para vocês. Como justificativa, o PL está usando um precedente de 2015 sobre faltas. Então, como eu contei para vocês, isso aconteceu durante a gestão do Eduardo Cunha. A mesa diretora abriu exceções para o registro de presença no plenário.
de acordo com a ata da reunião que alterou a regra, aspas para vocês, em razão da natureza de suas atribuições, fecha aspas, ficam isentos de justificar faltas os integrantes da própria mesa e líderes partidários. E aí? E aí, se o Eduardo Bolsonaro virar líder da minoria, na visão do PL, ele poderia continuar exercendo o mandato dos Estados Unidos. Estou trazendo aqui qual que é a proposta, já entro no bastidor e também na análise, tá? Primeiro fato para vocês. Essa proposta foi inicialmente feita pela deputada Mara Gabrilli à época, a Juliana Braga apurou aqui para a gente, nossa repórter, que era a terceira secretária da Câmara, e depois ficaram isentos também os ex-presidentes da Casa e presidentes nacionais de partidos. E aí parlamentares e tal. Hoje, Eduardo não exerce cargo de liderança, o que significa que a regra não seria aplicada às faltas até o momento. Então, se o entendimento for adotado, ele poderia permanecer nos Estados Unidos por tempo indeterminado e votar de forma remota. Então, Valdo, essa é a proposta do PL, que eles vão falar mais adiante. Ainda hoje está prevista explicar essa proposta. Meu comentário, Hugo Mota vai topar isso aqui? Porque se topar, ele é conivente com o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá fora. Bom. E com a ameaça que Eduardo Bolsonaro está fazendo sobre ele. Olha o prato feito para a sociedade hoje. PEC da blindagem, impunidade. Anistia amanhã. E Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro com um mandato nos Estados Unidos, inclusive votando no projeto de anistia, que foi a condição colocada por ele, Paulo Figueiredo, aqui dos Estados Unidos para salvar o pai, o ex-presidente Bolsonaro. Ele é alinhadíssimo com a extrema-direita, com o trumpismo, mas ele não é bolsonarista. Assim, o Bolsonaro que eu chamo de bolsonarista. Quando o Eduardo se ficou mais radical que o pai. Então ele não é digamos assim, um fã ou um seguidor do Bolsonaro. Ele é muito mais tem uma visão de extrema-direita, uma visão trumpista, mas se precisar descartar Bolsonaro, aliás, ele atribui a Bolsonaro a muitos problemas dessa ultradireita no Brasil. Diz que o Bolsonaro não cumpre acordos, que Bolsonaro muitas vezes rói a corda, ou seja, o Bolsonaro, na visão dele, seria uma espécie quase de centrão, digamos assim, alguém que faz muito acordo quando não deveria ser. Agora, a retórica que ele e o Eduardo Bolsonaro estão adotando, e não escondem isso de ninguém, é de o que eles chamam de queda do regime. É mudança da ordem Sim, é uma ditadura. De governo no país. Não, é uma ditadura. Assim, vamos lá. Queda do regime é bonito, é ditadura. É o que o avô dele, como o avô dele governou, como o bisavô dele tentou fazer em 1904 e 1908. Então é isso. Já comparando ao Hamas, ou seja, não um adversário que tem que ser Não é adversário, combatido. É inimigo, exatamente. Não é um adversário que tem que ser combatido, não é na linha já do terrorismo. O terrorismo tem que ser eliminado. Então, é eliminar. Mas quem é o terrorista nesse caso? Qualquer seria o... É você, sou eu, é o Guedinho, é o qualquer um. É o discurso deles. Exatamente. Quem está fazendo ameaça, coagindo e tornando um país refém são eles. Exatamente. Eu acho que é importante inverter essa linha de raciocínio, porque o que ele está dizendo é que o Bolsonaro é um refém sequestrado. Sim. Né? E, na verdade, o Brasil. A vítima que está sofrendo com coações, né, no sentido de sanções comerciais, retaliação, investigação, cancelamento de visto, risco de não participação de representantes brasileiros na Assembleia Geral da ONU, tudo isso, né, que está se construindo a partir dos Estados Unidos, torna o Brasil, suas instituições, suas autoridades reféns, né, a partir da ação desse agente que sequestrou o Brasil, ou desses agentes que estão impondo suas vontades, seus interesses personalíssimos a um país inteiro. E aí, nesse sentido, embora de muito mau gosto a referência que ele faz ao Hamas, ela guarda alguma semelhança, porque quem sofre é o povo palestino, né? Não é só sobre o Hamas. E tem objetivamente gente no Brasil perdendo emprego,
com dificuldades nas relações comerciais, nos negócios, no escoamento de produção. Houve uma queda objetiva de 18,5% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Quanto, desculpa, em razão, 18,5% em agosto, em razão da ação direta desses dois indivíduos contra o Brasil.